Oi, pessoal. Nós vamos ver agora alguns recursos, né, algumas técnicas que podem facilitar na hora de traçar o gráfico de curvas polares. E essas técnicas, né, são os testes de simetria. Quer dizer o quê? Se a gente conseguir verificar que uma curva, por exemplo, vamos pensar aqui no plano cartesiano, que uma curva é simétrica em relação ao eixo do x ou em relação ao eixo do y, bastaria eu traçar a metade dessa curva, por exemplo, né? Porque aí o restante já estaria automaticamente traçado. Então, vamos pegar, por exemplo, uma circunferência. Vamos supor que eu tenho uma circunferência. E aí eu consigo saber, antes de traçar ela, que ela é simétrica em relação ao eixo do x. Se eu traçar a parte superior ou a parte inferior, né, eu já vou ter o restante, né, automaticamente. Então, esses são os testes de simetria. Nós vamos ver quais são, né, como realizar esses testes de simetria para saber se a curva é simétrica em relação ao eixo do x, ou em relação ao eixo do y, ou em relação à origem, tá? Bom, primeiro, em relação ao eixo do x, vou pensar também aqui que a gente tem uma circunferência trigonométrica, tá? Em relação ao eixo do x, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai trocar, lembra que a equação de uma curva polar, né, é igual ao r, que é um f de θ, não é isso? É dado dessa forma. Para saber se é simétrica em relação ao eixo do x, nós vamos trocar θ por menos θ. Se ao fazer isso, trocar θ por menos θ, a equação não se alterar, a curva é simétrica em relação ao eixo do x. Por quê? Vamos pensar aqui na circunferência trigonométrica, né? O θ seria isso, não é? E o menos θ, o oposto de θ, né, estaria de forma equivalente aqui do lado de cá. Esse ponto e esse não são simétricos em relação ao eixo do x? Tá certo? Bom, então esse é o critério de simetria, né, em relação ao eixo do x. Em relação ao eixo dos y, nós vamos trocar θ por π menos θ. Tá. Por π menos θ. O que é π menos θ? É o suplementar, né? Se a gente trocar θ por π menos θ e a equação não se alterar, a gente tem uma curva simétrica em relação ao eixo dos y. Por quê? Vamos pensar que é θ, né? O que vai ser π menos θ? Vai ser o ângulo do lado de cá, ó, porque π é a meia circunferência, menos θ, que seria esse pedacinho, né, vai dar um ponto aqui. E esse ponto e esse, ó, são simétricos em relação ao eixo dos y, tá certo? E por fim, se a gente trocar θ por π mais θ e a equação não se alterar, a gente tem uma curva simétrica em relação à origem. Por quê? Deixa eu desenhar um pouquinho maior essa circunferência. Por quê? Né? Então, imaginem que aqui está o θ. Onde vai estar o π mais θ? Então, ó, vai ser θ mais 180 graus, mais π, né? Mais esse segmento aqui. Então, vai ser esse ângulo aqui. Então, vai dar um ponto aqui. Se a gente observar, ó, esse ponto e esse π', são simétricos em relação à origem, ó. Tá certo? Então, se eu trocar θ por π mais θ e a equação não se alterar, a gente tem uma curva simétrica em relação à origem. Uma observação: se a curva for simétrica em relação ao eixo do x e em relação ao eixo dos y, com certeza também vai ser em relação à origem. Pensem a respeito, tá? Um ponto que é simétrico tanto em relação ao eixo dos x quanto em relação ao eixo dos y. Também vai ser simétrico em relação à origem. Então, vamos fazer um exemplo, né, para a gente aplicar os testes de simetria. Vamos considerar a curva r igual a cosseno de 2θ. Essa curva aqui a gente já traçou, né, já fez o gráfico polar dela no vídeo anterior. Vocês devem se lembrar que isso daqui dá uma rosácea de 4 pétalas, né? Vamos fazer no GeoGebra para a gente ver como que é essa rosácea? Ó, nós vamos traçar então aquela curva polar aqui no GeoGebra, mas observem, né, gente, que o meu GeoGebra ele tá com um sistema cartesiano. Eu não preciso mudar para o sistema polar para conseguir traçar a curva. A gente vai usar o seguinte, deixa eu voltar para a lousa para mostrar o que a gente vai usar. Vocês lembram que a relação entre as coordenadas polares e cartesianas era dada dessa forma? O x é igual a r cosseno de θ e o y é igual a r seno de θ, certo? E aí, a gente vai usar lá no GeoGebra para traçar a curva, o comando curva, que é para traçar curvas parametrizadas. E nós vamos tentar escrever essa equação aqui em função só do parâmetro θ. Como assim? O r não é igual a cosseno de 2θ? Se eu trocar cosseno de 2θ aqui e aqui, né, no lugar do r,
não vai ficar uma equação parametrizada, o x vai ser dado em função de θ e o y em função de θ. E aí no GeoGebra a gente consegue traçar sem precisar mudar para o sistema polar, né, usando o sistema cartesiano. Então vamos lá fazer isso, ó. Então aqui eu vou digitar curva, primeira expressão, o x, o que era o r mesmo? É cosseno de 2θ, né? Eu vou usar t aqui para ficar mais fácil, tá? Cosseno de 2θ, 2t, vezes cosseno de t, né? Cosseno, que é como a gente converte o x, não é isso? O y, a segunda expressão, cosseno de 2θ, de 2θ ou 2t, né? Para facilitar aqui, vezes seno de t, certo? Vezes seno de t. A minha variável, meu parâmetro é t. O valor inicial para traçar toda a rosácea é 0 até 2π. Ó. Ah lá. Foi essa rosácea que a gente tinha feito, né, no vídeo anterior. Deixa eu ampliar aqui. Essa rosácea que a gente tinha traçado no último exemplo do vídeo anterior, se não me engano. Tá certo? Então a gente tem essa rosácea. Se vocês observarem bem, né, essa curva a gente já consegue perceber que ela é simétrica em relação ao eixo do x, ó, ela é espelhada, né, em cima e embaixo. Em relação ao eixo dos y, né, toda espelhada também. E em relação à origem, então ela obedece todas as simetrias, né? Vamos fazer os testes de simetrias e mostrar isso, né, que ela é simétrica em relação ao eixo x, ao eixo y e à origem. Então, como que nós vamos fazer o teste de simetria? Primeiro, eu vou trocar o θ por menos θ, pelo oposto de θ. E vou mostrar que a equação não se altera, tá? Então, trocando θ por menos θ, a minha equação vai ficar assim, ó. Cosseno de 2 vezes menos θ. É isso? Ou cosseno de menos 2θ, né? Vamos pensar aqui na circunferência trigonométrica mais uma vez. Vamos supor que 2θ seja um ponto aqui. 2θ. Onde vai estar o oposto, menos 2θ? Vai estar do lado de cá, né? Ó, menos 2θ. O cosseno não é esse eixo horizontal? O cosseno de ambos não é a mesma coisa? Cosseno do oposto de um ângulo é igual ao cosseno do próprio ângulo? Então, eu posso escrever isso daqui, né, como cosseno de 2θ. Ou seja, eu alterei a equação inicial, o valor do R inicial? Não. Por causa disso, a gente pode afirmar que é simétrico em relação ao eixo do x, tá certo? Então, em relação ao eixo do x. Segundo, agora a gente vai fazer o teste de simetria para verificar a simetria em relação ao eixo dos y. A gente troca θ pelo suplementar π menos θ. E aí vamos colocar aqui e ver como que fica a equação, né? Se eu trocar θ por π menos θ, vai ficar cosseno de 2 vezes π menos θ, certo? Faz a distributiva aqui, né? Vai ficar cosseno de 2π menos 2θ. Vamos pensar, deixa eu traçar outra circunferência, porque essa ficou meio torta, né? Vamos pensar de novo, né, na circunferência trigonométrica. Onde está 2θ? Vou marcar um ponto mais ou menos aqui, ó. Então vamos supor que esse ângulo seja 2θ. O que vai ser 2π menos 2θ? 2π não é uma volta inteira? Uma volta inteira. Então imagina, ó, vou dar uma volta inteira na circunferência e volto para cá. E aí menos 2θ, quer dizer, eu recuo 2θ aqui para 2θ, né, aqui para baixo. Ou seja, vai ser o ângulo equivalente ao caso anterior, né? Vai ser a extremidade equivalente. Então, ó, o cosseno, que é esse eixo, é a mesma coisa. Então, eu posso trocar cosseno de 2π menos 2θ por cosseno de 2θ. A gente viu que dá exatamente o mesmo valor. Então, a equação não se alterou. O que a gente pode afirmar? Que é simétrico em relação ao eixo dos y, né? Então, é simétrico em relação ao eixo dos y. Certo? E aí, por fim, né? Fazendo o teste de simetria em relação à origem, a gente troca o θ por π mais θ. Tá certo? A gente vai trocar agora o θ por π mais θ na equação. E aí, como que fica a equação? Vai ficar R igual a cosseno de 2 vezes π mais θ. E distribuindo vai ficar cosseno de 2π mais 2θ. Certo? De novo, circunferência trigonométrica. Vamos supor que 2θ está aqui. Tá certo? Esse ângulo aqui, né? 2θ. O que vai ser 2π mais 2θ? 2π, de novo, é uma volta inteira. E aí, mais 2θ, ele vai vir até aqui de novo. Vai ser a mesma extremidade, né? Vai ser um ponto com a mesma extremidade.
Ou seja, eu posso trocar cosseno de 2π mais 2θ por cosseno de 2θ. E a equação não se alterou. Então, o que a gente pode afirmar? Que é simétrico em relação à origem, né? A origem, tá certo? E também o que eu tinha afirmado, né? Se é simétrico em relação a y, em relação a x, com certeza também é em relação à origem, tá certo? Como essa a gente já traçou, né? Eu não vou traçar a curva de novo. Vamos pegar um outro exemplo agora para fazer os testes de simetria e traçar a curva apoiado nesses testes de simetria, tá? Então agora eu vou pegar a curva, essa curva aqui, ó. Exemplo 2. R igual a 2 menos 2 cosseno de θ, certo? Vamos verificar se a curva é simétrica em relação ao eixo do x. Para ser simétrica em relação ao eixo do x, né, nós temos que trocar θ por menos θ e mostrar que a equação não se altera. Então, vamos ver o que acontece. Se eu trocar θ por menos θ, a equação vai ficar assim, não é? E aí, tranquilo, né? A gente sabe que cosseno do oposto, acabei de mostrar ali em cima, né? Que cosseno do oposto de um ângulo é a mesma coisa que o cosseno desse ângulo. Então, eu posso trocar esse cosseno de menos θ só por cosseno de θ. E a equação não se alterou. Então, com certeza, eu tenho uma curva simétrica em relação ao eixo x. Opa. Em relação ao eixo x, tá certo? Vamos verificar a simetria em relação ao eixo dos y. A gente troca o θ pelo suplementar, π menos θ. E aí, como que fica? Se eu trocar θ por π menos θ, a minha equação vai ficar assim, ó. Cosseno de π menos θ, certo? Precisa pôr esse parênteses aqui, né? 2 vezes cosseno de π menos θ. O que é cosseno de π menos θ? Será que equivale a cosseno de θ? Vamos pensar aqui comigo, ó. Vamos pensar que o θ está aqui, tá? Um θ qualquer aqui. O que vai ser π menos θ? Π, meia circunferência, menos θ. Então, eu vou recuar θ aqui. Vai ser um ponto aqui. O cosseno, que é o eixo horizontal, é a mesma coisa? Não, é o oposto, ó. Aqui é o cosseno positivo, né? Aqui é um cosseno oposto. Então, o cosseno de π menos θ seria o oposto do cosseno de θ. Eu poderia escrever isso daqui assim, ó. Menos 2 vezes o oposto do cosseno de θ. Não é isso? Porque cosseno de π menos θ equivale a isso. E aí, negativo e negativo, né? Poderia colocar assim, ó. A equação é a mesma dada inicialmente? Não. Agora ela se alterou. Então, o que a gente pode falar sobre essa curva? Ela não é simétrica em relação ao eixo dos y, ó. Então, não há simetria no eixo dos y, tá? Então, não há simetria em relação a y. E aí, nem precisa verificar em relação à origem, tá? Porque se não é simétrica em relação a um dos dois, né? É em relação a um e não ao outro, com certeza não é em relação à origem, tá bom? Bom, observe o seguinte, gente, pode ser em relação à origem, não ser a nenhum dos dois, tá? Mas se for em pelo menos a um, para ser em relação à origem, tem que ser em relação aos dois eixos. Vamos agora tentar, então, traçar essa curva? Para traçar essa curva, eu vou usar aquele recurso de traçar o gráfico cartesiano da relação rθ. Ó, a equação era essa, né? 2 menos 2 cosseno de θ. E aí, com base apoiado no gráfico cartesiano, a gente traça a curva polar. Como aqui é θ, né? Eu vou ter que colocar valores de cosseno de θ. É interessante eu usar frações de meio π. Então, ó, eu vou usar 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Ó, meio π, 2 meios de π, 3 meios de π, 4 meios de π. E aí vamos ver o que está no lugar do r, né? Se a gente substituir esses valores no lugar do θ. Na hora que a gente coloca 0, quanto que é cosseno de 0? É 1. Então a equação vai ficar, o valor do r, né, vai ficar assim, ó. 2 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, 2 menos 2 é 0, certo? Se a gente coloca π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. Então a equação vai ficar assim, ó. 2 menos 2 é 0. Aqui dá 0, vai sobrar 2, certo? Se a gente coloca π, vai ficar 2 menos 2 vezes. Cosseno de π é menos 1, certo? Aqui negativo, negativo vai ficar positivo, então vai ficar 2 mais 2, isso dá 4. Se a gente coloca 3π sobre 2, o cosseno é 0 de novo, então vai ficar dessa forma que dá 2. E por fim, se a gente coloca 2π, equivale ao mesmo do 0, né? O cosseno é 1, e aí vai ficar esse valor aqui, tá?
Bom, vamos traçar o gráfico, observem, tá? Essa não é a curva polar, é só o gráfico cartesiano da relação r-θ. Aqui eu vou precisar, né, vir até o 4, ó, que é o maior ponto. E aqui eu vou marcar as frações de meio π, né, que eu usei ali na tabela. Certo? Então aqui eu estou representando θ, aqui eu estou representando r. E vamos marcar esses pontos, né? Primeiro ponto, 0, 0. Quando θ é 0, o r é 0. Então, ponto aqui. Deixa eu marcar de outra cor. Ponto aqui. Segundo ponto, quando θ é π sobre 2, o r é 2, ó. Ponto aqui. Certo? Terceiro ponto, quando θ é π, o r é 4. Então, ponto aqui. Quarto ponto, quando θ é 3π sobre 2, o r é 2. Ó, aqui. E por fim, quando θ é 2π, o r é 0. Então, ó, é um período, né, de uma curva da função cosseno. E aí a gente tem, então, um gráfico cartesiano da relação, né, entre r e θ. Agora, usando esse gráfico, vamos tentar aqui traçar a curva polar. Lembra, para traçar a curva polar, né, a gente traça o polo, o eixo polar. Vou colocar aqui de outra cor. De onde vai partir minha curva, né? Ó, vamos fazer as divisões aqui. Eu usei frações de meio π, né? Então, eu vou dividir aqui em frações de meio π. Então, aqui é π sobre 2, 1π, 3π sobre 2, 2π, certo? O que acontece com a curva? De onde ela sai, né? Quando o θ é 0, o r é 0. Então, ela vai sair daqui, da origem, né? Do polo. À medida que eu aumento o θ de 0 até π sobre 2, o r também aumenta de 0 até 2. Então, quando chega lá em π sobre 2, ó, π sobre 2 é esse ângulo, né? Ângulo reto. A distância r é 2. Vamos supor que 2 seja mais ou menos aqui, tá? Então, o que acontece? A curva vai aumentando a distância, o r vai aumentando a distância, até que chega aqui e o r é 2, tá certo? À medida que eu vou de π sobre 2 até π, a distância r aumenta de 2 até 4. Então, na hora que chega no π, ó, que é esse ângulo raso aqui, né? A distância é 4. Então, vou tentar marcar o dobro dessa distância aqui, ó. Vamos supor que aqui essa distância meça 4. Então, aqui a distância continua aumentando, a distância até o polo, né, gente? Continua aumentando, até que chega aqui, ela é 4, tá certo? Quando eu vou de π sobre 2 até 3π, agora a distância começa a diminuir. Quando chega em 3π sobre 2, perdão, 3π sobre 2, né, que é até aqui, a distância é 2. Então, vai dar um ponto simétrico aqui, ó. Já deu para perceber que a gente já consegue traçar o restante da curva, né? A gente não sabe que ela é simétrica em relação ao eixo do x. Eu já tracei a metade da curva aqui, já fui até o π, né? A outra metade vai ser perfeitamente simétrica a isso daqui, ó. Certo? Nossa, desconsiderem que ficou meio torto, né? Mas é isso. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a outra metade. Essa curva é um cardioide, porque se assemelha, né, ao formato de um coração e é da família dos limaçons, tá? Família dos limaçons. Tudo bem? Então, bastaria eu traçar até aqui, né, até o π, metade da curva, sabendo a simetria, a gente consegue traçar aí o restante, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Um último exemplo. Seguinte, eu vou dar essa equação aqui, ó. r² igual a 4 cosseno de 2θ, certo? Essa equação, observa que o r não está dado em função de θ, né? Tá dado r². Se eu passar esse quadrado para cá, extraindo a raiz quadrada, ó, se eu tirar esse quadrado aqui e extrair a raiz quadrada, lembra que a gente tem que extrair a raiz quadrada positiva e negativa, né? E aí o 4 pode sair da raiz quadrada de 4 é 2. E essa equação poderia ser dividida em duas funções, né? Poderia ser escrita assim, ó. 2 raiz quadrada de cosseno de 2θ, ou menos 2 raiz quadrada de cosseno de 2θ, certo? Bom, eu vou usar qualquer uma delas, né? Vou usar a primeira, por exemplo, que é positiva, para fazer os testes de simetria, tá? Como que a gente vai fazer os testes de simetria? Primeiro, troca θ pelo oposto de θ e vê o que acontece. Se a gente trocar θ pelo oposto de θ, olha o que vai ficar a equação, né? Vai ficar... posso colocar assim, né? 2 vezes o oposto de θ vai dar menos 2θ. A gente já sabe lá daquele primeiro exemplo que o cosseno de o oposto de um número é a mesma coisa que o cosseno desse número.
Então, isso daqui ficaria 2 raiz quadrada cosseno de 2θ. Então, a equação se alterou? Não. Então, é simétrica em relação ao eixo do x. Então, ó, existe simetria, né, em relação ao eixo do x. Tá certo? Em relação ao eixo dos y, como que a gente vai fazer agora o teste de simetria? A gente vai trocar θ pelo suplementar, perdão, pelo π menos θ. Como que fica a equação se eu trocar θ por π menos θ? A equação vai ficar 2 raiz quadrada de cosseno, 2 π menos θ. Certo? Se a gente fizer a distributiva aqui, né, vai ficar 2 raiz quadrada de cosseno de 2π menos 2θ. Vocês devem lembrar também do primeiro exemplo, né, que isso daqui equivale a 2θ. Ó, vamos pegar de novo a circunferênciazinha. Vamos pensar que 2θ está aqui, esse ângulo aqui. O que vai ser 2π menos 2θ? É uma volta inteira de 2π menos 2θ, então vai dar um ponto aqui, né? Simétrico a esse. Então, ó, o cosseno, que é esse eixo horizontal, vai ser a mesma coisa que cosseno de 2θ. Então, eu posso trocar isso daqui por cosseno de 2θ. Então, alterou a equação? Não. Se não alterar a equação, a gente pode afirmar que existe a simetria em relação a y, certo? E se existe simetria em relação a x e em relação a y, existe simetria em relação à origem também, como eu afirmei, tá? Eu nem vou fazer o teste em relação à origem. Bom, agora vamos traçar essa curva, né, então. Deixa eu escrever a equação aqui de novo. Eu estou usando essa equação aqui, né? 2 raiz quadrada de cosseno de 2θ. Primeiro, vamos observar o seguinte. Não é para qualquer valor de θ, né, que essa equação está definida, porque aqui está na raiz quadrada. E a raiz quadrada de número negativo não existe dentro dos reais. O que a gente tem que observar? Vamos primeiro analisar o domínio, ver que valor que eu posso substituir no lugar do θ para poder obter o R, né, e traçar os gráficos, tanto da relação cartesiana quanto o gráfico polar. Primeiro, eu tenho que ter... vamos pegar a circunferência trigonométrica para nos auxiliar aqui. Esse é o eixo dos cossenos. Onde tem cosseno negativo? Cosseno negativo é nesse intervalo, não é? Ou seja, para eu ter cosseno positivo, concordam comigo que o meu ângulo tem que estar nesse intervalo ou nesse? Pensando na primeira volta, né? Tem que estar nesse intervalo ou nesse. Que intervalo é esse? É de 0, na primeira volta, de 0 a π sobre 2 e de 3π sobre 2 até 2π. Tá certo? Então, vamos fazer o estudo do domínio dessa expressão primeiro nessa uma volta, tá? Então, ó, esse 2θ, que é o ângulo aqui, primeiro, ele tem que estar entre 0 e π sobre 2. Ou seja, se a gente dividir tudo por 2, né, nos três membros dessa inequação, dessa desigualdade, vai ficar 0 por 2, 0. 2θ por 2 é sobre a θ, né? Θ. E π sobre 2 por 2 é sobre a π sobre 4, certo? Ó, deixa eu traçar outra circunferência aqui, para a gente ir respondendo, né? Quais podem ser os valores de θ? Porque aqui é o que pode ser o valor de 2θ, mas eu quero saber qual deve ser o valor de θ. Π sobre 4 está aqui, né? Ó, metade do primeiro quadrante. Então, primeiro, o θ pode estar entre 0 e π sobre 4. Tá? Esse é o primeiro intervalo. Você já consegue imaginar qual que vai ser o próximo? Ó, vamos fazer agora nesse intervalo aqui, ó. 2θ tem que estar entre 3π sobre 2 e 2π. Divide tudo por 2, vai ficar 3π sobre 4, θ e π. Onde está esse intervalo, né, de 3π sobre 4 até π? 3π sobre 4 até π, né, é esse pedacinho aqui, ó, tá certo? Então, primeiro, θ pode estar aqui e pode estar aqui, porque assim o dobro dele, né, vai estar nesses intervalos aqui, tá certo? Bom, mas tá, aqui eu fiz uma volta só, mas eu posso passar de uma volta, né? Por exemplo, se eu chegar aqui no 2π, ou 4π sobre 2, né? Até aqui não vai dar 5π sobre 2 na segunda volta? Então, concordam comigo que eu posso escrever uma equação assim também, ó? O 2θ pode estar entre 2π e 5 meios de π. De novo, dividindo por 2, vai ficar entre π e 5 quartos
de π. Onde está isso, né? Entre π e 5 quartos de π. 5 quartos de π está aqui. Entre π e 5 quartos de π é esse intervalinho aqui, tá certo? E por fim, vou continuar aqui, né, com a segunda volta, ó. Então, 5 meios, 6 meios, 7 meios até 4π, né, que é a segunda volta. Então, o 2θ, que é o ângulo central, pode estar entre 7 meios de π até 4π. Divide tudo por 2. Vai ficar entre 7 quartos de π e 2π. Onde está isso, né? Entre 7 quartos de π e 2π. Tá aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Então, ó, os valores que eu posso colocar no lugar do θ são só os valores nesses intervalos que eu marquei aqui, tá? Pensando aqui em duas voltas, né? E aí o θ fica na primeira volta. Então, vamos lá. Vamos pensar em como a gente vai montar aqui a tabela, né? X não, θ. Vou atribuir valores para θ e vou determinar os valores de R. Então, assim, eu posso colocar 0, aí eu vou colocar π sobre 4. Como aqui é 2θ, é interessante eu usar as frações de quartos de π, né? Aí a gente sabe que entre π sobre 4 e 3π sobre 4, então, ó, entre π sobre 2, 3π sobre 4, daqui até aqui, ó, não vai ter solução, né? Não está no domínio da expressão, tá certo? Não está no domínio da função de θ. Bom, e continuando, 3π sobre 4, π, aqui tá, né, do domínio, certo? 5π sobre 4, tá certo? E aí, opa, ficando muito grande a tabela. E aí aqui, ó, em 3π sobre 2 não tá no domínio. Onde que vai estar? Deixa eu continuar a tabela do lado de cá, né? Qual vai ser o próximo que vai estar no domínio? Vai ser o 7π sobre 4 aqui, né? Ó, 7π sobre 4. Então, ó, daqui até aqui, né? Não pertence, não está no domínio da função, tá certo? Então, aqui não vai ter solução, né? A gente poderia arriscar aqui esses valores, tá certo? Esses intervalos. Aí depois do 7π sobre 4, 2π. Então, eu tenho uma volta inteira de θ. Certo? Aí vamos achar os valores, então, de R, né? Deixa eu escrever a equação de novo aqui, que ficou lá atrás. É 2 raiz quadrada de cosseno de 2θ. Se eu coloco 0, 2 vezes 0, 0. Cosseno de 0 é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Aí vezes 2 dá 2. Beleza? Se eu coloco π sobre 4, 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2. E cosseno de π sobre 2 é 0. Daí vai ficar raiz quadrada de 0, 0, vezes 2, 0. Aqui não vai estar definido, porque vai dar negativo dentro da raiz. Aqui, 3 quartos de π. Se a gente coloca 3 quartos de π, simplificando, não dá 3 meios de π. Cosseno de 3 meios é 0. Vezes 2, 0. Coloca π. Aqui, trocando o θ por π, vai ficar 2π. Cosseno de 2π é 1. Raiz quadrada dá 1, vezes 2, 2. 5π sobre 4. Colocando 5π sobre 4, simplificando, dá 5π sobre 2. 5π sobre 2 está aqui em cima, ó, tem essa extremidade, né? Equivalente a π sobre 2. Então, vai dar 0. O cosseno dele é 0, né? 7π sobre 4, simplificando, dá 7π sobre 2, cujo cosseno é 0 também, pode verificar. E por fim, 2π, 2 vezes 2 vai dar 4π, 4π é 2 voltas, né? Equivale a esse ponto, o cosseno é 1, vezes 2 vai dar 2, né? Raiz quadrada de 1 vezes 2 vai dar 2, certo? Então, aqui eu tenho os valores, né? Ó, minha tabela da relação entre R e θ. E agora, com base nessa tabela, nós vamos fazer um gráfico cartesiano. Deixa eu aumentar esse gráfico. Um gráfico cartesiano da relação entre R e θ. E depois tentar traçar a curva polar, tá? Aqui a gente usou, então, as frações de quartos, né? De π. Eu vou colocar todas as frações, tá? Mesmo as que não estão no domínio. Então, por exemplo, de π sobre 4 até 3π sobre 4, aí esse intervalinho aqui, né? Não vai ter nada de curva, não está no domínio da expressão, tá? Então, π, 5π sobre 4, deixa eu ter que fazer maior. 3π sobre 2, 7 quartos de π. Nossa, peraí, gente, muito torto. 7 quartos e 2π, certo?
Aqui eu estou representando o θ, aqui eu vou representar o R. O meu R vai só de 0 até 2, né? Vamos marcar o 2 mais ou menos aqui. Então, ó, de onde vai sair a minha curva, né? A minha curva, o gráfico cartesiano da relação R-θ. Primeiro, quando θ é 0, o R é 2, então parte daqui. Quando θ é π sobre 4, o R é 0. Então tá aqui. Quando θ... daqui até aqui não tem curva, não está no domínio da função. Aí quando o θ é 3π sobre 4, o R é 0. Então vai sair daqui. Quando o θ é π, o R é 2. Certo? Então ponto aqui. Quando o θ é 5π sobre 4, o R é 0. Ponto aqui. Aí de novo, de 5π sobre 4, ó, desse intervalo, até 7π sobre 4 não tem curva, não tem domínio, tá? E quando o θ é 7π sobre 4, o R é 0. E por fim, quando o θ é 2π, o R é 2. Dá um ponto aqui. Vamos traçar então as curvas, né? Aqui é o primeiro pedaço, o primeiro ramo da curva. Aqui não tem curva, né? Não tem domínio da função. Aqui é um outro ramo da curva, da relação R-θ. Aqui, de novo, não tem curva e aqui é um outro ramo. Tá certo? Então ficou uma curva assim. Não, esse é o gráfico da relação entre R-θ. Agora, usando esse gráfico, né? Esse gráfico cartesiano, a gente consegue traçar a curva polar. Vamos tentar aqui traçar a curva polar? Então, ó, a gente vai traçar polo, eixo polar. A gente sabe que essa curva, né? A gente já fez os testes de simetria, sabe que ela vai ser simétrica em relação a todos os eixos, né? O eixo X, eixo Y, origem. Então, concordam que bastaria eu traçar um quarto dela? Se eu conseguir traçar uma quarta parte, eu só consigo espelhar, né, o restante. Então, ó, como eu usei frações de quarto de π, eu vou dividir aqui, vamos tentar dividir aqui, tá? Em frações de quartos de π. Então, aqui tem π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, certo? Assim por diante. Bom, quando o θ é 0, o R é 2. Então, ó, vai começar num ponto mais ou menos aqui, certo? Vamos supor que essa distância, né, seja 2. Então, quando o ângulo é 0, o θ é 2. À medida que eu aumento o ângulo de 0 até π sobre 4, o R vai diminuindo até chegar no 0. Então, quando é π sobre 4, que é esse ângulo aqui, né, o R é 0. Então, ó, aqui vai diminuindo a distância até chegar no 0. Gente, tá pronto. Eu tracei um quarto da curva, agora é só espelhar a parte de baixo, a parte do lado, né? Já conseguem identificar como que vai ser essa curva, né? Vai ser aquele símbolo do infinito, não é isso? Então, ó, vamos continuar traçando aqui com o gráfico, tá? Mas de π sobre 4 até 3π sobre 4 não tem curva, né? Não tá no domínio. Então, ó. Então, aqui, ó. De π sobre 4 até 3π sobre 4 não tem nada de curva. Quando é 3π sobre 4, o R é 0. Então, parte daqui de novo. Quando chega no π, o R é 2. Ó, então, quando chega no π, o R é 2. Vamos supor que 2 esteja aqui, né? A mesma distância aqui. Então, o R vai aumentando até chegar no 2, certo? De π até 5π sobre 4, que é esse intervalinho aqui, o R vai diminuindo até voltar para o 0. E aí depois, de 5π sobre 4 até 7π sobre 4, que é esse pedacinho, não tem curva. Quando é 7π sobre 4, está no 0. De 7π sobre 4 até 2π, ele vai aumentando. Quando chega em 2π, é 2 de novo. Nossa, isso deu para vocês entenderem, né? Era para ser simétrico, tá, gente? Imaginem que isso daqui tá com as medidas certinhas. Então, a curva vai ficar mais ou menos assim, tá certo? Essa curva é uma lemniscata. Tá bom? Outra coisa, eu usei a equação, né, 2 raiz quadrada de cosseno de 2θ. Mas lembra que a gente tinha também o oposto, né, menos 2 raiz quadrada de cosseno de 2θ? Será que dá a mesma coisa, gente? Dá. No gráfico cartesiano aqui, ó, essa curva ficaria espelhada aqui para baixo, né? Ficaria o oposto aqui embaixo, concorda? E aí, o que aconteceria? Começaria assim, quando o R é 0, o θ é menos 2. Então, R0, θ menos 2, perdão, contrário, né? θ 0, R menos 2, estaria no oposto de 2, estaria do lado de cá, começaria aqui, né? Começaria aqui, traçaria essa região, mas ia acontecer o quê? Ia passar por cima dessa curva exatamente do jeito que eu tracei, certo? Então, pronto. Essa é a curva dessa equação, tá certo? Bom, deixem as dúvidas no fórum, tá? E façam os exercícios propostos da lição, ok?